Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Você, Gilberto. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um programa do projeto Iniciação, nesse sábado, né? São aí 20h44 desse sábado à noite. Estamos aí, boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Iniciação, não é isso? É um prazer muito grande estar todos aqui reunidos, né? E vamos continuar o nosso encontro, né? Como nós sempre fazemos, né? E vamos pedir à divindade que nos auxilie, nos proteja nesse encontro e nos dê ideias bastante interessantes para nós abordarmos, né? Muito bem. Devemos dizer o seguinte, que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Duas bases fundamentais. A doutrina, os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da teosofia, né? E os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tivemos que o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes, ao caminho da iniciação, informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar àqueles que já se encontram no caminho da iniciação, do projeto de iniciação, dar a possibilidade de repensar tudo que foi analisado, aprendido, porque o processo é sempre esse, né? A gente vai reconstruindo, redimensionando e, com isso, alargando os horizontes, né? Isso é muito importante, né? A outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários, né? Então, para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer reflexão sobre o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio, agora, na era de Aquários, né? Então, é claro que o nosso programa é chamado Projeto Iniciação. E o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa deve realizar na sua vida aqui na Terra, né? E, então, nós convidamos para todos aqui. É importante, e fundamental e absolutamente necessário que para que a pessoa desenvolva o projeto de iniciação, ela deve se filiar a uma escola iniciática. Escola iniciática, dizendo nos seguintes termos: aquela escola que segue nitidamente e perfeitamente os padrões definidos pela ciência iniciática das idades. Então, devemos dizer, a pessoa pode ter a escolha que quiser a respeito dessas escolas, mas nós, de nosso lado, nós convidamos a todos aqueles que queiram começar o seu processo de iniciação e venham fazer na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer para iniciar? É só procurar uma ferramenta de busca na internet, né, e colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. E no site da Eubiose, a pessoa, então, pode identificar os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Aí a pessoa entra, lá vai nessa referência, vai ter o endereço do departamento, o telefone, e-mail, etc. Né? E a pessoa, então, pode entrar em contato com o departamento e estabelecer o início do seu processo de iniciação. O processo da eubiose é feito em 5 graus. O primeiro grau chama-se grau peregrino. Depois são mais 4 graus, totalizando 5. A partir da realização dos 5 graus, a pessoa, então, o iniciando, tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ele pode
participar de reuniões internas, externas, palestras internas, externas, ritualísticas, todos os eventos. E, principalmente, além de tudo, ele tem a possibilidade de estudar, de ler as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Né? Então, aí está um convite, né, para que nós fazemos para aqueles que querem seguir esse caminho. É claro que a essa altura, estamos já terminando junho, né? Já não há mais possibilidade de começar o grau peregrino, somente no ano que vem, em janeiro do ano que vem. Mas a pessoa, entrando em contato com o departamento, nesse tempo de espera até janeiro do ano que vem, ela pode participar de eventos públicos, isso? Palestras públicas da eubiose, isso? Nos departamentos, né? Pode seguir os vídeos que são publicados pela internet, de palestrantes da eubiose, é isso? Então, tem uma série de atividades. Além disso, ela pode também ver outras publicações, revistas, né? Existe um site de uma revista, Dharana Online, chama-se, né? É só buscar na internet. Dharana Online é justamente um site onde tem revistas online publicadas pela eubiose, onde, para o público, muitos membros da eubiose escrevem artigos de extrema importância, e a pessoa pode ir lendo, já ir se aprofundando, se preparando para o início do grau peregrino no ano que vem. Aí está, então, o convite que nós fazemos para aqueles que, pela primeira vez, ou que já têm algum conhecimento sobre eubiose, mas pretendem se aprofundar nesse assunto. Muito bem? Então, isso aí são as palavras iniciais para a introdução ao nosso programa, Projeto Iniciação. Muito bem. Nós vamos aqui continuando nossos estudos, né? Os nossos estudos a respeito, estávamos vendo aí em programas anteriores, né? Sobre as raças humanas, né? E o desenvolvimento, né? A questão da antropogênese. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Sempre nos baseando na ciência iniciática das idades, trazida pelos mestres cósmicos para a face da Terra. Né? Então, existem as raças humanas, são em número de 7, estão intimamente relacionadas com a doutrina da cadeia planetária. Admitida a natureza cétupla do homem, cada um de seus princípios guarda relação com um plano, um planeta e uma raça. As raças humanas nascem uma da outra, crescem e se desenvolvem, envelhecem e morrem. As sub-raças seguem a mesma regra. Cada raça-mãe, com suas correspondentes sub-raças e inumeráveis subdivisões em família e tribos, é inteiramente distinta da raça que a precede e que a seguirá. Então, cada raça tem uma característica fundamental. Né? Cada uma das 7 raças, bem como a mais ínfima das suas divisões, divide-se em 4 idades. A idade do ouro, de prata, do bronze e do ferro. Atualmente, nós estamos justamente no ferro, a idade do ferro, que é a Kali Yuga. Mas estamos caminhando para a idade de ouro. O nosso mestre indica, então, no ano 3005, o Brasil e a humanidade deverá atingir uma condição específica da possibilidade do desenvolvimento de uma nova civilização. Aí está. Então, isso aí, então, é o despontar da idade do ouro, que se fala, hoje na internet, está se falando muito da 5ª dimensão. Né? Na verdade, as raças, quando nós nos referimos a elas, nos referimos, evidentemente, às dimensões. Né? Então, a primeira raça é a primeira dimensão. A segunda raça, segunda dimensão. Terceira raça, que é a raça lemuriana, terceira dimensão, seguida justamente pela raça atlântica, que é a 4ª dimensão, né? De entendimento. E, evidentemente, depois a nossa raça, né? Ariana, que é a 5ª raça, justamente representa o início do trabalho para a 5ª dimensão. Aí está, portanto, a explicação do porquê tanto se fala na internet a respeito da 5ª dimensão. É o caminho que nós estamos seguindo pela nossa raça ariana.
caminhando para a quinta dimensão, como quinta raça-mãe. É evidente que isso não para por aí. Depois, através dos milhares de anos, né, milhões de anos, isso tende para uma sexta dimensão, depois para uma sétima dimensão, fechando as 7 cadeias planetárias que dão origem justamente a cada cadeia, a espécies específicas do seu contorno de manifestação. Né? Então, podemos dizer que cada raça-mãe, com suas correspondentes sub-raças e inumeráveis subdivisões em famílias e tribos, é inteiramente distinta da raça que a precede e de que a seguirá. Então, cada uma das 7 raças, bem como a mais ínfima de suas divisões, divide-se em 4 idades, como nós falamos, né? De ouro, prata, bronze e ferro. Das 7 raças, 5 já apareceram e quase completaram seu curso terrestre. As outras 2 devem aparecer ainda, independente de seu tronco pai, desde há milhões de anos. A 6ª raça e a 7ª raça. Do que se pode interferir que cada uma de suas 4 sub-raças precedentes viveu cerca de 210 mil anos. Assim, cada raça-família tem um tempo médio de existência de cerca de 30 mil anos. E também a raça-família europeia tem ainda alguns milhares de anos de vida, bem como as nações, ou seja, as inumeráveis espinhas que há nela variam com cada estação sucessiva de 3.000 a 4.000 anos. Isso aí conforme a doutrina secreta de Blavatsky. Né? A 5ª raça-mãe, que é a nossa raça, a raça ária, é que atualmente segue seu curso em nosso globo. Hoje estamos vivendo justamente a 5ª raça-mãe, coexistindo com uma grande parte da 4ª raça, isso, constituída por tártaros, chineses e mongóis, e com alguns restos da 3ª, os aborígenes da Austrália e Hottentots. Isso aí, a HPB dava essa indicação de acordo com os ensinamentos que eram da ciência acadêmica da época, né? Mas hoje nós sabemos que muitos que vivem no planeta Terra, aliás, grande parte, tem uma constituição de 3ª raça, ou seja, de 3ª dimensão. Uma outra parte da humanidade tem uma constituição interna de consciência de 4ª dimensão. E uma parte considerável, mas ainda pequena, tem uma característica de 5ª dimensão, justamente relacionado com a raça ariana. Então, nós podemos dizer o seguinte, de acordo com o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos ensinou o seguinte, que raça é estado de consciência. Raça não é aparência física. Não tem nada a ver com a aparência física. Raça é estado de consciência. Ora, o curso das raças humanas corresponde aos grandes períodos de involução ou descenso, de equilíbrio, de evolução ou ascensão. No período de involução ou descenso, desenvolveram-se as 3 primeiras raças. No equilíbrio, desenvolveu-se a 4ª raça. E o período de evolução ou ascensão corresponde à 5ª, 6ª e 7ª sub-raça. É claro que nós podemos aí fazer algumas considerações, né? Que, a respeito desta... Nós estamos vivendo aí, atualmente, o 4º sistema de evolução, né? Que é dividido em 4 cadeias. Já se ocorreram a primeira cadeia, a segunda cadeia e a 3ª cadeia. E estamos agora na 4ª cadeia, na qual estão sendo desenvolvidas, justamente, começou a ser desenvolvidas as raças-mãe. Devemos dizer que a primeira e a segunda raça-mãe não foram humanas. Isso, a gente tem que destacar isso. A primeira e a segunda raça-mãe não foram humanas. A 3ª raça-mãe, a lemuriana, ela não foi humana até meados do seu desenvolvimento. É isso? A partir de meados da raça lemuriana, surgiu a raça humana. O que está na Bíblia, a queda dos anjos, né? Lúcifer, as suas hostes caem, eles descem do plano superior e trazem para o mundo físico denso justamente a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. Aí sim, quando vem essa possibilidade de desenvolvimento da tríade superior, dá-se início a um processo em direção da 5ª dimensão.
Mas ainda, a partir da terceira raça lemuriana, nós passamos para a quarta raça atlântica, que tinha um estado de consciência de quarta dimensão. Depois, com a finalização da física da raça Atlante, surgiu, então, a raça ariana. A raça ariana surgiu justamente da quinta subraça, né, semítica, quinta subraça semítica de Atlântida, originou justamente a raça ariana. Então, a gente vê que raça é estado de consciência. É claro que a Atlântida sumiu fisicamente, né? A Lemúria sumiu. Atlântida e Lemúria sumiram fisicamente. Mas consciências ficaram remanescentes dessas duas raças. Então, hoje, pelo mundo, nós temos circulando seres humanos que têm consciência de terceira dimensão. Seres humanos que têm consciência de quarta dimensão. E seres humanos que estão desenvolvendo a quinta dimensão já, em direção de um futuro ainda vindouro, né? E que deve se projetar na face do planeta através aqui, justamente da era de Maitreya, né? do terceiro milênio, iniciando o ponto bastante importante desse processo de evolução no ano 3005, quando o nosso mestre professor Henrique de Souza nos afirma que será dado início justamente a uma nova civilização. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Então, a partir disso, nós vamos, então, entendendo. A partir disso, nós vamos entendendo essa sequência que ocorre nesse processo de desenvolvimento das raças, né? Então, nós temos a primeira raça, a segunda raça, a terceira raça, quarta raça e agora desenvolvendo a quinta raça mãe. No futuro, teremos o desenvolvimento da sexta raça mãe e da sétima raça mãe. É o que nós veremos agora. Em seguida, nós vamos entrar em detalhes a respeito desses assuntos, que são assuntos de bastante profundidade, né, iniciática, e deve ser abordada com bastante interesse e cuidado para um perfeito entendimento desse mecanismo que faz parte justamente do que nós chamamos, do que se chama na ciência inicial das idades de antropogênese. Então nós vamos ver aqui já de início uma abordagem sobre a primeira raça mãe. Primeira raça, vamos ver, a primeira raça surgiu sob a proteção do Sol, ou melhor, de Urano, que misticamente o representa. Pelo fato da consciência reduzir no plano átmico, essas formas determinadas raças dos deuses, filhos do yoga, eliminaram suas sombras, chayas, enquanto se encontravam entregues à meditação, e nascidos de si mesmos por não terem sido procriados por pais humanos. Na verdade, foram colocados na existência através da ação de seres angelicais, que é a função dos seres angelicais, trazer os protótipos, né, os fundamentos das hierarquias superiores para o mundo objetivo, né? Eram formas enormes. Essa primeira raça mãe era constituída por seres de formas enormes, filamentosas, proteicas e etéreas, sem sexo, exudadas dos corpos etéreos de seus progenitores. Veja bem, elas foram exudadas, né? Saíram dos corpos etéreos de seus progenitores, quer dizer, de hierarquias que as antecederam nesse processo todo de evolução. Estes seres podiam parar, andar, voar, correr. Contudo, eram apenas chayas, sombras. Chaya quer dizer sombra. Chayas, uma sombra invisível, dotada só de um ouvido rudimentar e de uma vaga consciência do fogo. Esta raça se reproduzia por brotamento. Então, dele surgiam brotos, né? Brotos, então não havia a reprodução sexuada. Brotos surgiam e cada broto surgia um novo ser. O indivíduo, então, desse broto crescia, aumentava em tamanho e então se dividia em duas metades iguais. No início e nas últimas etapas, em porções desiguais.
das quais derivavam indivíduos menores, que, por sua vez, cresciam e davam origem a uma nova prole. Então, isso tudo, veja bem, não é considerado pela ciência acadêmica, né? Está muito longe da ciência acadêmica aceitar esses fatos. E isso são fatos provindos do conhecimento da ciência iniciática das idades, isso, inicialmente no século XIX, trazido por Helena Petrovna Blavatsky, mas conhecimentos provindos lá da Índia, da antiga Índia, do Tibete, né? Dos mundos internos do Tibete. E, é claro, provindo de Atlântida, conhecimentos que vinham de Atlântida e do infinito. Enfim, né? Nessa primeira raça, não houve qualquer sub-raça definida, embora possamos indicar 7 etapas de desenvolvimento ou mudanças evolutivas. Nenhum desses seres podia morrer. Nenhum desses seres podia morrer. Nem o fogo, nem a água podia destruí-los. O fogo era seu elemento. Esta raça residia na primeira terra firme que surgiu no globo, o pico do Monte Meru, extremo polo norte, chamado Monte Meru, o começo da Terra Sagrada, a Terra dos Devas, também chamado de Zeta. É muito difícil esse termo, né? Zeta Divipa, a Ilha Branca ou Terra Central. É um termo envolvido do sânscrito, então nós temos uma certa dificuldade em pronunciar esses termos, né? Ou Terra Central, cujo clima era de uma deliciosa primavera. Esta terra há de ser sucessivamente o berço de cada raça humana sob o império de Dhruva, o senhor da estrela polar, qualquer que seja o ponto para onde deva dirigir-se após seu nascimento. Então, isso aí é justamente a primeira raça-mãe. Devemos dizer, a gente fala raças humanas, mas, na verdade, nós podemos dizer o seguinte, a primeira raça não era humana. Então, vamos saber por quê. Por que não era humana? Porque não estava ainda ativado a tríade superior. Perfeito? Estava em desenvolvimento as estruturas ainda fundamentais que mais tarde iria constituir o centenário, né? Que é característica da nossa individualização. Né? Muito bem. Isso é muito importante para caracterizar o caminho evolutivo do ser humano, dessas raças, no sentido do conhecimento interno. Do conhecimento interno, né? Ou seja, veja bem, Jesus nos falou, vós sois deuses. É claro que essa raça não eram humanas, mas tinham a divindade em si. Vamos dizer o seguinte, não eram humanas, mas tinham a divindade em si, Deus em si. Aliás, tudo no universo tem Deus. Tudo. Por menor que seja uma partícula, por mais ínfima que seja uma partículazinha do universo, tem Deus integralmente dentro de si. Por quê? Porque Deus, o Eterno, provém de cima, produz a diversidade, mas não se divide. Isso é muito importante, esse conhecimento. Deus projeta tudo isso, origina a diversidade, mas não se divide. Por isso que Jesus falou isso, né? Está no Evangelho. Vós sois Deus. Cada um de nós tem Deus integralmente dentro de si. Isso é muito importante. Né? Agora, aí podemos falar sobre a segunda raça. Nasceu sob a influência do planeta Júpiter. Os espíritos da natureza ou devas inferiores conglomeraram ao redor dos Shayas, sombras, películas de matéria mais densa, formando uma espécie de envoltório externo e exterior da primeira raça, passando a ser o interior, o dupletério da segunda. Então, veja bem, os devas inferiores conglomeraram-se ao redor dos Shayas. Então, veja bem, as hierarquias produzindo justamente o quê? As estruturas que mais tarde viriam e constituem o nosso centenário, né? Os nossos corpos físico, denso e hiperfísico, né? Nessa segunda raça, essas formas filamentosas e de cores brilhantes, que era amarelo, louro, ouro, alaranjado, etc., heterogêneas na aparência,
de figuras diversas, assemelhavam-se a vegetais ou animais e frequentemente apresentava contornos semi-humanos. Aí interessante, né? Essa segunda raça já tinha uma forma mais definida, que assemelha-se justamente aos nossos vegetais, né? Então, já tinham contornos quase semi-humanos. Flutuavam no espaço também, como a primeira raça-mãe. Flutuavam no espaço, subiam, deslizavam de lá para cá e se chamavam entre si com sons aflautados. Eles mantinham uma comunicação em si com sons, como fossem sons de flauta. Então, aí está esse processo já do som, já se tornava bastante definido nessa segunda raça-mãe. Né? Essa flutuava no espaço. A consciência da mônada nessa raça corresponde debilmente à consciência búdica. Veja bem, o que acontece nesse processo todo das raças? É a descida da projeção monádica rumo ao mundo físico denso. Veja bem, é básico esse entendimento, hein? Por isso que eu sempre afirmo e afirmamos o seguinte, é muito importante entender como as coisas funcionam. O universo, para nós, é muito complicado. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos afirmou, o universo é extremamente simples. A gente pergunta, mas se o universo é extremamente simples, por que eu não entendo? Justamente não entendemos o universo pelas limitações, ou melhor refletido, não entendemos essa simplicidade do universo por causa das nossas limitações humanas, das nossas limitações, da nossa personalidade, da nossa ignorância. Então, não conseguimos perceber claramente esses fatos superiores. Né? A consciência dessa mônada, dessa raça, responde debilmente à consciência búdica. Essa raça adquire um novo sentido, o tato, respondendo assim às impressões do ar e do fogo. Essa raça apresentava 2 tipos principais de reprodução, por expansão e brotamento, com geração assexuada muito semelhante à primeira raça, né? E através do suor. Né? Então, dá-se essa imagem, né? É como se fosse o suor que saía dos seus corpos, originando novos seres, com indícios de sexualidade. Fato este que deu aos seus indivíduos o nome de andrógenos latentes. Veja, por isso deu-se o nome de andrógenos latentes. Essa raça passou a residir no segundo continente, chamado Hiperbóreo, ou Plaksha, que ocupava o atual norte da Ásia, junto com a Groenlândia e a península do Kamchatka. Também faziam parte desse continente a ilha de Apsberg, Suécia e Noruega, estendendo-se pelo sudoeste além das ilhas britânicas. A Baía de Baffin era então terra firme. O clima era tropical e o solo coberto de vegetação exuberante. É claro que a Terra estava na definição das suas características físicas, mas essas primeiras raças eram raças etéreas, né? Elas viviam nos mundos hiperfísicos, né? Então, isso é muito importante. Com isso, a Terra estava se desenvolvendo e preparando o ambiente necessário para o surgimento de uma raça especificamente física, que surgiu justamente durante a raça lemuriana. Né? Então, a primeira raça é chamada de adâmica, a segunda raça hiperbórea. Essa é a definição que se dá. A primeira adâmica e a segunda hiperbórea. Aí vemos, então, a terceira raça-mãe. Oferece 3 tipos perfeitamente definidos, que chamaremos pelos nomes de terceira prima, terceira média ou terceira última. A terceira prima nasceu sob o império de Zucra, Vênus. Graças à sua influência, desenvolveram-se os hermafroditas. Então, nessa raça lemuriana, no início, então, desenvolveu-se a característica do hermafroditismo.
ficando as raças separadas sob o Loritanga, que é a encarnação de Kama, ou natureza passional. Muito bem. Como todas as formas existentes na Terra de então, o homem era de estatura gigantesca. Os lemurianos, né, eram de estatura gigantesca. Devemos dizer que os lemurianos, nessa sequência da existência hiperfísica da primeira e segunda raça, os lemurianos inicialmente eram hiperfísicos. Eles viviam no plano vital. Depois, com o tempo, depois de meados da raça lemuriana, começou a manifestação no plano mais denso. Como todas as formas existentes na Terra de então, o homem era de estatura gigantesca, 3, 4, 5 metros de altura. Era de cor vermelha, com muitas variedades de matizes. Tinha a fronte deprimida, o nariz chato e as mandíbulas volumosas e salientes. Os andrógenos divinos eram de uma linda e esplêndida cor vermelho-dourada. Nessa raça desenvolveu-se o órgão da visão. Aí desenvolveu-se a visão. No início havia um só olho situado no meio da fronte, chamado mais tarde de terceiro olho, que brilhava como uma joia em sua órbita. Então, os lemurianos, inicialmente, desenvolveram a capacidade da visão. Eles tinham um olho no centro da testa. Um só olho, no centro da testa. Com o tempo, esse olho no centro da testa introjetou-se para dentro da cabeça, né, e formando justamente a glândula pineal, que é a glândula da espiritualidade. Então, o terceiro olho formou, então, a glândula pineal, que é a glândula da espiritualidade. Nessa raça, então, desenvolveu-se a visão. Não é isso? Posteriormente, surgiram 2 olhos. Posteriormente, na raça lemuriana, surgiram 2 olhos, mas esses não tiveram uso completo até a terceira subraça, na terceira raça. Somente na quarta raça, quando o terceiro olho retrocedeu para o interior, convertendo-se na glândula pineal, como falamos, né, esses 2 olhos passaram a ser os órgãos normais da visão. Então, o primeiro olho introduziu na testa, foi para dentro, justamente numa parte central do cérebro, formando a glândula pineal. E no lado exterior, justamente na face externa, ficou 2 olhos. Aí, manifestamos a visão como nós entendemos e temos até hoje. Né? Assim, pois, o homem acrescentou a visão aos 2 sentidos, que já possuía, o tato e a audição. Veja bem. A primeira raça desenvolveu o tato. A segunda raça desenvolveu a audição. Por isso que eles se comunicavam através de sons de flauta, que nem fosse, como se fossem sons de flauta, porque haviam desenvolvido o processo da audição. Depois, na terceira, desenvolveu-se justamente o processo da visão. A visão foi desenvolvida na terceira raça, a partir da terceira raça, a raça lemuriana. No que se refere à consciência, a terceira raça, por seu contato com Atman, Buddhi, Manas, demonstrou trindade. A consciência dos contatos do fogo e do ar acrescentou a da água. A linguagem passou a ser monossilábica. Essas raças anteriores não falavam, mas então a linguagem passou a ser monossilábica, por sílabas, ba, be, i, o, assim, monossilábica, né? A reprodução era de 3 tipos. Olha só que importante. Né? A reprodução nessa terceira raça era de 3 tipos. Na primeira raça, processavam-se por gotas de suor, e apenas e se distinguia o sinal sexual no corpo. Reproduzia por suor, né? Coisa semelhante ao suor. Gradualmente surgiu a geração ovípara, a terceira e quarta subraças, produzindo inicialmente seres hermafroditas e mais tarde com predomínio de um só sexo. Então, a partir dessa reprodução por gotas de suor, depois a raça lemuriana passou a se multiplicar através de ovos. Aliás, devemos dizer que esses seres foram contemporâneos
dos dinossauros, né? Veja quantos milhões. Né? E os dinossauros se multiplicavam através de ovos. Os dinossauros botavam ovos. Olha só que interessante. Com aquele tamanho todo, botavam ovos. E até hoje a ciência acadêmica já conseguiu detectar no planeta Terra restos de ovos, né? Do dinossauro. Isso é um fato importante na ciência, né? Depois, então, mais tarde, predominou um só sexo, até que finalmente, quer dizer, então, predominou nessa reprodução por ovos, um só sexo, ou seja, hermafroditismo. Depois, até que finalmente, nasceram do ovo macho e fêmeas. Do ovo, num certo ponto, na raça lemuriana, começou a nascer machos e fêmeas. Olha só que interessante, né? Na quinta subraça, o ovo começou a ficar retido no seio materno e nasceu a criatura débil e desvalida. Nós temos até hoje, né? Por exemplo, a galinha, né? Bota um ovo. Se o ovo for chocado, vai nascer um pintinho, né? Esse pintinho pode ser uma galinha ou um galo. Na verdade, veja só que interessante. Isso manteve-se na atualidade entre os galináceos, né? E outros animais aéreos, né? Essa coisa, né? A galinha bota um ovo, esse ovo é chocado, nasce um pintinho, e esse pintinho pode ser uma galinha ou pode ser um galo, né? Então, aí tem a divisão dos sexos, né? Mas a origem é sempre a mesma, do ovo, né? Finalmente, já nas sexta e sétima subraças da raça lemuriana, houve a geração pela união dos sexos. Aí sim, houve a fecundação através da união dos sexos. Então, aquilo que nascia justamente do ovo passou a nascer do útero, ser desenvolvido no útero materno, como até hoje. Então, o útero materno faz a semelhança de um ovo, né? O ser se desenvolve dentro do útero e depois de um certo tempo ele nasce, né? Pela gestação, né? O nascimento. Então, isso aí originou-se justamente durante a era lemuriana, né? O homem da terceira raça era contemporâneo do pterodáctilo. Olha, justamente, do pterodáctilo, né? Dos dinossauros, do megalossauro e de outros animais gigantescos. O berço dessa raça foi a Lemúria, de Zalmali, nas histórias antigas. Então, veja bem, os dinossauros eram enormes, né? E esses lemurianos conviveram com os dinossauros. E eram também enormes, né? 4, 5, 6, 7 metros de altura. E a gente sabe que um dinossauro, pelo tamanho dele, tem a altura de um prédio de 4 andares. Um dinossauro tem a altura de um prédio de 4 andares e uma extensão de 15 metros. Eram enormes, né? Então, o berço dessa raça foi a Lemúria. É claro que depois, esse processo todo de reprodução sexuada coincidiu, não é que coincidiu, fez parte do processo divino de manifestação da mente humana. Houve a ativação da tríade superior, isso, ligando-se ao quaternário, né? E aí houve o processo de reprodução sexuada. Então, a sexualidade não surge por acaso, ela surge como uma determinação da lei cósmica justa e perfeita para que houvesse a reprodução daquele estado de existência da tríade superior. A tríade superior não surge por acaso, é manifestação de arquétipos, de protótipos superiores, trazidos para a face da Terra através daquilo que é dito no Antigo Testamento, né? A queda dos anjos. Ou seja, Lúcifer, as suas hostes caindo, descendo e trazendo a potencialidade da tríade superior. É claro que essa potencialidade da tríade superior manifestou-se no ser humano através do genótipo, né? Através do DNA. É isso. Então, tudo aquilo configurou-se no DNA. E para quê? A gente sabe que na Bíblia está escrito que os anjos, ao caírem na terra, descerem, se apaixonaram pelas mulheres humanas. Isso é de maneira simbólica, né? Eles acharam as mulheres muito lindas, se apaixonaram e casaram-se com elas. Procriaram com elas.
Olha só que interessante, né? O que significa isso? Os anjos trazem o protótipo da tríade superior. Essa parte arquetipal. Eles nascem, esses anjos nascem em corpos físicos. E a sexualidade se incumbe de espargir, de difundir esse DNA por todos os seres humanos, com a característica específica do momento do desenvolvimento da tríade superior. Então, na verdade, quando essa tríade superior é colocada no campo de existência humana, então a raça humana, a raça lemuriana, deixa de ser uma raça não humana e passa a ser uma raça humana. É por isso que o nosso mestre afirma, né, que a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. E para que justamente a existência dessa tríade se espalhasse pela face da Terra, né, foi necessária, então, a existência da reprodução sexuada. Né? A reprodução sexuada ela é muito... dá essa possibilidade da difusão rápida desse DNA por toda a existência humana na época atual, evidentemente. Né? Tanto que o nosso mestre Henrique de Souza diz que, justamente, Lúcifer é perseguido pela religião, né? Como sendo diabólico, né? O diabo, né? Mas, na verdade, não. Lúcifer foi quem deu origem à humanidade. Lúcifer deu origem à humanidade. E ele é representado no Jardim do Éden como a serpente. A serpente, desde a antiguidade, é símbolo da sabedoria. Então, justamente aquela serpente simboliza Lúcifer. E o Lúcifer justamente leva a Eva a comer o fruto da sabedoria de uma árvore existente no centro do paraíso. Olha, tudo se encaixa, né? Se encaixa. Então, na Bíblia é escrito de maneira simbólica esse fato todo, né? A descida dos anjos, etc. Né? Mas a ciência iniciática das idades, ela dá a explicação correta, mais profunda, a respeito de todo esse procedimento. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, o berço da raça humana foi justamente a raça lemuriana. E meados da raça lemuriana. Né? Aí, então, surge a quarta raça-mãe. Foi engendrada pela terceira raça há cerca de 8 milhões de anos, em cujo final o Manu da quarta raça escolheu entre os tipos da anterior os tipos mais adequados, aos quais conduziu a sagrada terra imortal, para livrá-los do cataclismo lemuriano. Então surgiu a quarta raça-mãe. Qual é a quarta raça-mãe? Atlante. A quarta raça nasceu sob influência de Soma, a Lua, e de Zane, Saturno. A influência desse último astro deu-se em parte o grande desenvolvimento da inteligência concreta, que caracteriza a raça tolteca. A linguagem era aglutinante, porém, com o tempo adquiriu a flexão, e nessa modalidade foi transmitida para a quinta raça. Então, nesse momento, a linguagem de monossilábica começou a tomar forma da linguagem como nós conhecemos hoje, né? A linguagem que nós conhecemos, né? Usamos até hoje. Então, passo a passo, foi se formando a possibilidade da comunicação através da linguagem. Né? O berço da quarta raça foi o vastíssimo continente Atlântida. A imensa maioria dos habitantes do globo permanece ainda na quarta raça. A imensa maioria dos habitantes do globo permanece ainda nessa quarta raça, no seu estado de consciência. Isso. Suas 7 raças, a raça Atlântica, são a Remoal, Tlavate, Tolteca, Turânia, Semítica, Acadiânica e Mongólica. Entre elas, merece a menção, por seu alto grau de civilização, a Tolteca, que conhecia também que era muito versada na magia negra, grande parte da qual tinha o conhecimento hábil o emprego dos raios obscuros da Lua, ou seja, as emanações da porção obscura desse astro. Muito bem. Então, é claro que a quarta raça se desenvolveu, fisicamente ela sumiu num cataclismo. Né? A terceira raça lemuriana sumiu num cataclismo, através do fogo.
E a quarta raça-mãe desapareceu num cataclismo através da água, que foi o dilúvio universal. Agora, é claro que os remanescentes dessas raças existem até hoje, não fisicamente, mas em estado de consciência, como nós vimos há pouco, né? Grande parte da humanidade tem uma quarta dimensão na sua forma de entendimento. E grande parte da humanidade ainda permanece na terceira dimensão de consciência, que é a lemuriana. Então, isso é muito importante, esse conhecimento todo. Né? Aí, então, nós temos, com o dilúvio, né? Antes do dilúvio, Noé, o Noé dito na Bíblia como Noé bíblico, tira nisso uma semente, uma elite da quinta subraça semítica que vai construir a quinta raça-mãe. Então, ele tira essa raça, essa semente, e traz da Atlântida, né? não ainda inundada pela água, e caminha pela Europa, vai indo e vai até a meseta do Pamir, onde lá funda um império. A meseta do Pamir é uma região situada numa região transhimalaíanica. A gente tem a Índia, o Himalaia e a meseta do Pamir. Foi lá, então, que essa quinta raça-mãe, a raça ariana, começou o seu desenvolvimento. Quando? Há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão de anos. Depois, em torno de 900 mil anos, eu vou repetir, 1 milhão de anos atrás. Essa raça começou em torno de 1 milhão de anos. Depois, em torno de 900 mil anos, houve uma migração dessa raça através do Himalaia para a Índia. E lá, então, se espalhou pela Índia. A Índia é dominada por remanescentes da raça lemuriana e foram, então, dominados por essa raça ariana e originando as sub-raças da raça ariana. Começou, então, uma nova evolução justamente da raça ariana na face da Terra. Então, depois, então, justamente a quinta raça que nós estamos presenciando hoje é a raça ariana. É a atual raça branca do globo. Desenvolveu sob a proteção do Buda Mercúrio, pois seu principal objetivo era o desenvolvimento da mente e da raça. Eu quero dizer o seguinte, aqui está escrito a atual raça branca do globo. Nós vamos falar a coisa de maneira bastante clara. Raça não é estado físico. Raça é estado de consciência. Então, não importa se o indivíduo é amarelo, branco, negro, não importa. O importante dele é o estado de consciência. O estado de consciência que nele existe é que define o seu estado mental, de terceira dimensão, de quarta dimensão ou de quinta dimensão. Né? Muito bem. Desenvolver sob a posição de Buda Mercúrio, pois seu principal objetivo era o desenvolvimento da mente e, para esse fim, o planeta da sabedoria banhou com seus benefícios benéficos eflúvios o berço da raça. Há já 1 milhão de anos, o Manu Vaisvasvata, que era o Manu bíblico, né? o Noé bíblico, selecionou, dentre a raça semítica da raça atlântica, as sementes da quinta raça-mãe, como nós falamos, né? E as conduziu à Terra Sagrada Imortal. Idade após idade, foi modelando o núcleo da humanidade futura. Ali acrescentou-se o quinto sentido, o olfato, aos outros 4, ficando o homem tal como é no estado atual. Ali o Manu congregou as mais brilhantes inteligências e os caracteres mais puros para que renasçam nas formas que ele desenvolve. Uma vez estabelecido o tipo de uma raça, esse tipo de raça conduziu-o para a Ásia Central, onde morou por longo tempo, fixando ali a residência da raça, cujos brotos haviam de ramificar-se em várias direções. Essa raça ariana, tem as seguintes sub-raças: ária hindu, ário-semítica, irânica, céltica, teutônica, que é a qual nós percebemos hoje, e a sexta sub-raça florescerão especificamente aqui no Brasil, a sexta e sétima sub-raça. Daí, então, nós temos a consideração da sexta raça. Sexta raça-mãe. Ela ainda está em estado de semente. Será caracterizada por seu desenvolvimento espiritual pela aquisição do sexto sentido, a clarividência astral, e por suas tendências unitárias. Povoará o continente Zarra, cuja imersão inicial ocorrerá no ponto onde atualmente se encontra a América do Norte, que de antemão será cortada por terremotos e fogos vulcânicos. Aí está
Isso aí era uma previsão no tempo de HPB. Mas depois, o nosso professor Henrique de Souza nos deu informações a respeito de mudanças que ocorreram no plano cósmico. Mudanças não por efeito da lei cósmica, que é justa e perfeita, mas pelo comportamento humano. Então, tudo aquilo que deveria desenvolver-se na América do Norte foi trazido para a América do Sul, especificamente para o Brasil. Por isso, então, que os germes de nascimento da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe estão no Brasil. Justamente, as sementes são a sexta sub-raça e a sétima sub-raça da raça ariana. Depois temos a consideração a sétima raça. Será caracterizada por seu completo desenvolvimento espiritual pela aquisição do sétimo sentido, ou seja, a clarividência mental, e pelo pleno reconhecimento da unidade. Olha só que importante, a sétima raça-mãe. Então, a sexta raça-mãe é a sexta dimensão. A sétima raça-mãe é a sétima dimensão. Então, nós, está sendo falado muito pela internet, estamos caminhando para a quinta dimensão. E é claro que esse caminhar para a quinta dimensão é o surgimento das possibilidades para o surgimento da sexta raça-mãe, que é a sexta dimensão, e da sétima raça-mãe, que é a sétima dimensão. Isso aí encerra justamente esse ciclo, os 7 dias do Manvantara, né? Justamente os 7 dias de Brahma. 7 dias de Brahma, ocasionando justamente, finalizando esse fluir da consciência, ou uma casa do Pai. É claro que, formado essas 7 raças-mãe terminada, tudo isso se fundirá numa oitava coisa, que é a unidade. Uma oitava coisa surgirá pela síntese proveniente das 7 raças. Essa raça florescerá no 7º continente chamado Pushkara, cujo centro estará no ponto onde também se encontra a América do Sul. Novos ensinamentos nos indicam que esta subraça, essa raça-mãe, a 7ª raça, deverá surgir, novos ensinamentos nos indicam isso, justamente no continente antártico. O continente antártico vai perder a sua calota polar e lá, então, deverá surgir justamente a 7ª raça-mãe. Ao terminar a vida geológica desse continente, sobrevirá o fim do nosso globo, caindo em sono suave, depois de longuíssimo dia de trabalho e vigia. É claro que o planeta Terra ele está em processo de transformação, conforme nossos irmãos espíritas, passando de um estado de provação para um estado de regeneração. É claro que as raças vão se desenvolvendo, vão atingindo níveis cada vez mais etéricos de existência, e o planeta Terra vai sofrendo transformações também, né? Existem indícios, através dos livros do Paulo Bernaz, que é um excelente autor que fala sobre as ideias do professor Henrique de Souza. Ele comentou nos seus livros, são vários livros, a respeito do desenvolvimento dessas raças. Né? Então, o planeta Terra deverá passar por grandes transformações físicas, segundo Paulo Bernaz. Existem indícios do Paulo Bernaz, e eu perguntei para isso pessoalmente. Ele diz que são fontes lá da velha Índia, do Tibete, que dão esse conhecimento profundo. Né? Segundo Paulo Bernaz, o planeta Terra, no final, vai englobar a Lua, englobar Marte, englobar o asteroide Ceres, que ele está justamente no cinturão dos asteroides. A Terra, então, vai se tornar enorme, muito grande. Né? Não se tem notícias ainda ou informações a respeito do porquê que isso acontece. Eu não tenho informações do porquê. Mas a verdade é o seguinte, que essas transformações que ocorrerem na Terra fisicamente não atingirão as raças que nelas estão vivendo. Por quê? Porque a sexta subraça, a sexta raça-mãe e a 7ª raça-mãe estarão vivendo em estados de existência hiperfísica. A tendência, veja bem, a raça lemuriana começou no plano vital, depois passou para o plano mais denso, e a raça atlântica para o plano mais denso ainda. Né? A nossa raça ariana está no plano, está no denso físico, mas caminhando para o plano vital. Então, a 5ª dimensão será relacionada no campo vital.
A sexta dimensão será realizada no campo astral. E a sétima dimensão será realizada no plano mental, né? Inferior e superior. Então, é claro que essas transformações que a Terra sofrer durante esse tempo que é previsto, né, no trabalho do Paulo Bernardes, não interferirá no estado de vida dessas raças hiperfísicas, porque não serão atingidas por isso, né? Essas raças estarão vivendo no mundo hiperfísico e as transformações físicas densas ocorrendo na Terra não influenciarão no seu processo de vida no mundo hiperfísico. Então, veja bem, isso é um estado de conhecimento muito além do conhecimento da ciência acadêmica, né? Muito além. A ciência acadêmica ainda está longe de atingir esse conhecimento. Acredito que durante o terceiro milênio, a ciência acadêmica deverá atingir patamares de conhecimento, possibilitando que o conhecimento humano entre por esses caminhos ainda não explorados, inexplorados pela ciência, né? Isso aí vai depender do desenvolvimento da ciência. Agora, esse conhecimento não será desenvolvido através dos equipamentos, da matemática, ou da informática, não é isso, não é isso. Esse conhecimento deverá vir para a Terra através do desenvolvimento espiritual dos cientistas. O cientista deverá tornar-se cada vez mais um veículo melhor, cada vez, para trazer esses conhecimentos do mundo superior para o plano físico da Terra. Então, esse é o processo de desenvolvimento da ciência acadêmica. Então, nós vimos aí, de maneira rápida, justamente, aliás, o assunto é inesgotável, né? O que nós falamos aqui é uma síntese, mas uma síntese bem pequena, bem pequenininha, a respeito desse assunto que é de uma enormidade profunda. E de uma enormidade profunda e com aspectos que nós não entendemos ainda. Aspectos profundos que a nossa mente humana não consegue entender. E muitas vezes deve ser entendido através de processos simbólicos, processo simbólico de entendimento. Mas é o caminho que a lei nos oferece, a lei justa e perfeita. A lei nos oferece através da evolução, justamente do processo de iniciação, para entendermos a nossa origem, né? Para entendermos não a origem, mas nosso destino. Qual é a grande pergunta da ciência? De onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Esse é o sentido, justamente, do projeto de iniciação. Ou seja, o projeto que visa a percepção da divindade que existe em nós mesmos, para ratificando a afirmação de Jesus, o amado Jesus Cristo, que nós somos Deus. Ele falou, vós sois Deus. Então, está o que eu queria falar inicialmente aqui. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente possa passar para os nossos irmãos e possamos conversar a respeito desses assuntos de maneira ampla, né? Muito bom, professor. Eu acho o tema fascinante, né? A gente está na quinta raça, né? A raça ariana, e a gente perceber a evolução de todas essas raças, né, professor? E a gente não encontrar vestígio nenhum de raças anteriores, né, professor? A gente encontra de dinossauro, encontra de tudo, e a gente não encontra nada referente a essas raças, né? Essa aí é uma questão bastante interessante que as pessoas, quando estudam, né? Aliás, são perguntas que me fazem, né? Sempre. Eu dou aula há 28 anos na UIOSE, né? Sempre, muitas vezes, os alunos me perguntam por que se encontra esqueletos de dinossauro e não encontramos esqueletos dos lemurianos, atlantes, etc. Isso aí tem uma questão muito importante, é o processo de fossilização. Eu vou dar um exemplo bastante específico. Nós não encontramos esqueletos inteiros de seres humanos no passado. Não encontramos. Né? Por exemplo, encontros da ciência de produtos de seres humanos, não se encontra o esqueleto inteiro, encontra-se pedaços de crânio, de mandíbula, de osso, perna, então, porque o processo do tempo, o osso é orgânico, ele vai se destruindo, né? Agora, o fóssil não. O fóssil é a mineralização do osso.
o osso vai desaparecendo e o mineral vai se incorporando naquele local. Então, quando a gente tem um esqueleto antigo, não é osso. Veja bem, o esqueleto que se encontra não é osso, é mineral. É o mineral que substitui onde existia justamente o osso, que é um material orgânico decomponível. Né? Agora, existe um grande problema nessa questão da fossilização. É o tempo que esses corpos ficam debaixo da terra para a fossilização. E não é qualquer terra que possibilita a fossilização. Existem sítios específicos para a fossilização. Mas a verdade é o seguinte, que, bem verdade, restos humanos de 30, 40 mil anos são encontrados fragmentos. Fragmentos de corpos humanos são encontrados hoje. E fragmentos não de ossos, mas da mineralização dos ossos. Né? Agora, surge a pergunta, por que os ossos de dinossauro aparecem nele? Né? É claro que os dinossauros não têm uma explicação científica. Eu realmente nunca encontrei na ciência iniciais das idades, nem em HPB, nem no professor Henrique de Souza, uma explicação definitiva a essa pergunta do porquê. Mas nós podemos entender que os dinossauros eles desapareceram rapidamente, foram soterrados de maneira súbita. Né? Então, com certeza, esse processo possibilitou um processo de fossilização muito mais rápido. É isso? Muito mais rápido. Né? E a sua densidade também era maior, muito maior do que nós imaginamos. Né? A densidade é muito maior. Então, possibilitou uma fossilização com maior efetividade do que os restos dos Atlantes e Lemurianos. Né? Então, é por isso que, se bem que os lemurianos nem podiam se encontrar fósseis de lemurianos de metade da existência da Lemúria para frente, porque tinha uma vida vital. E somente começaram a se tornar mais deuses a partir de metade da raça para frente. Então, é uma questão ampla para ser discutida, mas a gente pode ter pontos de entendimento que nos demonstra a possibilidade dessa discrepância que existe entre encontrarmos fósseis de dinossauros e pedaços de fósseis humanos. Não muito antigo, de 30, 40 mil anos atrás. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, recadinho de sempre, né? Aí aos que estão acompanhando aqui ao vivo ou através do vídeo no nosso canal, que você se inscreva, verifique aí no botãozinho, se você já está inscrito no canal, se não for inscrito, inscreva-se. Curta, né, o vídeo aqui da transmissão, isso ajuda aqui no desempenho, né, do nosso canal, do nosso conteúdo na internet. E compartilhe, a gente pede que você mande, né, que você compartilhe esse conteúdo aí com algum colega, com algum conhecido, com alguma pessoa que gosta desse tema, que você acha interessante, que vai ter utilidade. Lembrando que temos aqui um material muito vasto, né? Hoje é o programa de número 111, olha que número interessante. Número 111 do projeto de iniciação, todos com conteúdo aqui comentados e muito bem explicados pelo professor Walter, com a sua exclusividade, né, de abordagem, além de todo o restante de material exclusivo também do canal, aí com palestras, com apresentações, com temas variados dentro desse mesmo assunto. O professor tinha comentado no começo sobre a questão do projeto de iniciação e do peregrino, que geralmente acontece no início do ano, né? Por causa que tem um processo de anualidade por conta da grade de estudos e tal. Mas vale lembrar o seguinte, mesmo que a gente esteja no meio do ano, se você está chegando aqui agora, está passando aqui agora, seja qual momento que você esteja entrando por aqui, muito do conteúdo que nós temos aqui no projeto de iniciação, como o professor coloca lá no começo, são conteúdo de base que a gente encontra no peregrino.
Então, assim, você mesmo não tendo, caso você tenha interesse de começar o projeto, começar a estudar, começar a entender um pouco melhor, mesmo que seja lá no começo do ano, se você já assistiu os vídeos, dá uma olhada no conteúdo, você já costuma se familiarizar com a linguagem, muito dos temas da grade que tem, claro que lá no Peregrino, né, nas aulas, isso é dado com muito mais aprofundamento, com muito mais detalhamento, por causa que é conteúdo de natureza reservada. Mas esses conteúdos, muito desses conteúdos que lá são dados muito detalhadamente, eles já são abordados aqui de uma maneira assim, por conta do tempo, né? Por conta também do espaço e por conta da natureza do conteúdo, são conteúdos que são abordados aqui. Então, você já consegue ter esse, né? Aí quem está iniciando, né, no caso, já se familiarizar com esses termos, se familiarizar com os assuntos, né? Você já vai entrando aí no clima, já vai vendo se é um conteúdo interessante. Quando você iniciar, quando a pessoa, caso ela tenha, né, o interesse de começar as aulas aí no grau, né, lá do Peregrino, já vai estar bastante aí, quase que por dentro aí da base, né, fundamental para começo aí das aulas. Então, é esse aí o recado e vamos lá. Muito bom, professor. O professor, a gente hoje tem poucas perguntas, mas eu vou passar essa pergunta da Belmonte, lá de Florianópolis. O filme, professor, A Odisseia, de 1997, é muito interessante. Parece o Cíclope, né? Um ser parecido com o humano, mas agigante, que tem apenas um olho no meio da testa. Seria esse parecido com o lemuriano? Exatamente, esse filme mostra. Aliás, esse filme é baseado em Homero, não é isso? O filme chama-se Odisseia, mas é o livro Odisseia de Homero. Foi ele que escreveu a volta de Ulisses da Guerra de Troia para a sua terra, né? Esqueci o nome da cidade lá. Então, ele era casado com era casada, tinha a rainha lá, né? E ela estava esperando a volta de Ulisses. E na volta da Guerra de Troia, no fim da Guerra de Troia, para Ítaca, agora eu lembrei o nome da terra dele, era Ítaca. Na volta, então, Homero conta toda a aventura daquele grupo de guerreiros que passaram, incluindo esse contato com o Cíclope, que era um ser enorme, justamente Homero se refere a um lemuriano, tinha um olho no centro da testa, né? E eles entraram lá em contato com esse Cíclope e o Cíclope os aprisionou numa caverna. Né? Os aprisionou numa caverna. E como é que eles se libertaram desse Cíclope? Eles começaram a plantar uva e fizeram vinho. Fizeram um vinho e foram dando vinho para o Cíclope. O Cíclope gostou tanto do vinho que se embebedou. Ficou embriagado com o vinho, e aí eles conseguiram uma maneira de escapar do Cíclope, porque o Cíclope ficou embriagado, né? Mas aí o filme mostra o Cíclope jogando pedras, né, para destruir aqueles que estavam fugindo, então faz parte realmente da Odisseia de Homero, né? Então, isso é muito importante, essa informação. A nossa irmã lembrou muito bem esse fato. É a Bel Belmonte. Inclusive, ela fala, professor, que a professora de História passou esse filme na 8ª série para a turma. Ah, que bom! É um filme excelente. Foi um dos melhores filmes que eu já vi até hoje, né? Melhores filmes, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Maravilhoso. Eu quero ver aqui, tem uma outra pergunta, uma outra importante da Bel Belmonte, né? É como estar na faculdade. Veja aí, é como estar na faculdade. Não. É como estar na faculdade. Bem no início. É como estar na faculdade para mim tem sido. É isso, exatamente. A Bel Belmonte fala assim: é como estar na faculdade para mim. Tem sido uma experiência de autoconhecimento maravilhosa. Sou muito grata por ter chegado à eubiose. É claro. Agora, é claro, ela diz que é maravilhoso como estar na faculdade.
Só que, sem querer menosprezar a faculdade, evidentemente, né? Eu fiz faculdade, muitos fizeram faculdade, e faz parte da nossa vida, né? Fazer curso superior, etc, etc. Isso é muito bom que cada um faça um curso superior, né? Ou então um curso técnico. Estudar é muito bom, né? É fundamental. Né? Agora, é claro que numa faculdade existe uma diferença muito grande, coincidindo com essa opinião da Bel, né? Numa faculdade é dado informações. Numa escola iniciática não são dadas informações, são dadas as possibilidades do autoconhecimento. Isso é importante. Vou fazer uma distinção. É muito bom fazer essa distinção. Por exemplo, uma faculdade, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, uma faculdade não tem a característica de possibilitar a transformação do ser humano. Não tem essa possibilidade. Vai ter. Durante o terceiro milênio, as faculdades vão evoluir, inevitavelmente, rumo a 3005, produzindo a possibilidade de transformação do ser humano. Porque, veja bem, a sabedoria não vem da informação. É isso? O indivíduo pode ter muita informação, pode ter um computador, informações, e não ser sábio. Ele não se torna um sábio por ter uma quantidade enorme de informações, de dados. Agora, ele torna-se sábio quando ele conhece a si mesmo. Por isso que autoconhecimento é o processo, justamente, que nós denominamos aqui, justamente de projeto e iniciação. Agora, é claro que, no futuro, uma pessoa que entra numa faculdade, ela entra e sai do mesmo jeito que entrou espiritualmente. E, às vezes, pode sair até pior. Ela entra numa faculdade e pode ser até pior. E, muitas vezes, sai até pior, né? E nós vemos na nossa história gente que foi para a faculdade, estudou física atômica e acabaram fazendo bombas atômicas, fazendo armas nucleares. Quer dizer, é uma coisa impressionante como o conhecimento, aquele conhecimento acadêmico da faculdade pode produzir verdadeiros monstros que agem na face da Terra. Agora, no conhecimento, na faculdade do futuro, não. A faculdade vai fornecer informações, continua fornecendo informações, mas vai possibilitar a transformação do indivíduo. O indivíduo entra na faculdade com a possibilidade de tornar-se espiritualmente mais elevado. É isso que eu queria falar para a nossa querida irmã Belmonte. Muito bom, professor. O Acácio De Luca pergunta, professor Walter, o senhor pode falar sobre o significado oculto da nebulosa do carvão? Olha, existe realmente, eu não poderia agora falar aqui especificamente, mas eu posso dizer o seguinte, vamos falar de maneira geral, né? A nebulosa, existe uma história do nebulosa do carvão, mas é um assunto bastante específico, eu não poderia agora entrar aqui, mas eu prometo, viu, Acácio, eu prometo que na próxima oportunidade nós entraremos neste sentido oculto da nebulosa do carvão. Isso eu vou fazer. Mas uma coisa eu quero deixar certo, bastante específico, que toda essa configuração planetária que nós temos, das estrelas, tem uma conexão justamente com a evolução das raças, da evolução nossa. É por isso que a astrologia ela tem um fundamento básico, essencial, baseado na ciência iniciada das idades. A astrologia não surgiu agora, no século XIX, XX. A astrologia é coisa muito antiga, vem da Índia, vem da Atlântida e assim por diante, né? Então, agora, é claro que todos esses eventos, todas essas configurações espaciais das estrelas, das nebulosas, etc., têm uma ligação profunda com o processo evolucional da Terra, né? Tanto que nós dizemos que primeiro, segundo e terceiro trono, né? O primeiro trono ligado com a constelação de Órion, o segundo trono ligado com a constelação do Cruzeiro do Sul, e o terceiro trono ligado com a constelação do Cão Maior, né? E a constelação do Cão Maior tem como estrela de primeira grandeza a estrela Sírius. E o nosso mestre diz que a estrela Sírius alberga consciências de elevada consciência, de muita elevada consciência. Por isso que o nosso Sol gira ao redor de Sírius, juntamente com mais 6 sistemas solares, né? Então, isso aí é muito importante.
Então, existe um significado profundo a esse respeito, desses conglomerados estelares, essas nebulosas, e a nebulosa do carvão tem o seu significado. Mas eu não vou poder entrar nesse exato momento, porque aí eu precisaria fazer uma série de digressões. Deve estar falando do saco de carvão, professor, que fica no Cruzeiro do Sul. Eu teria que fazer uma série de digressões que não caberia aqui no momento, e quando para falar nesse assunto, a gente tem que fazer uma abordagem maior para não causar falta de entendimento ou pontos assim incógnitos a esse respeito. Mas eu prometo que, de imediato, na próxima oportunidade, eu entrarei justamente no significado oculto da nebulosa do carvão. Me desculpe, viu, nosso irmão Acácio, eu fico devendo para uma próxima oportunidade. Professor, o Guilherme Guazelli coloca o seguinte: SBE é o despertar da pineal? Tudo é despertar da pineal. A pineal é a glândula da espiritualidade, né? É claro que o endocrinologista não vai admitir esse fato através da ciência acadêmica, da medicina, né? A menos que o endocrinologista tenha uma base. Claro, tem muitos endocrinologistas que têm uma base iniciática, né? Mas ele não pode, por questões legais, questões éticas da científica, fazer a mistura, porque a ciência iniciática ela não faz parte desse conglomerado de conhecimento da ciência acadêmica. É certo ou errado? Não é certo nem errado, é o necessário, né? Então, atualmente há uma necessidade dessa separação, não é isso? Então, mas essa separação é apenas momentânea. No futuro, isso tudo a própria ciência vai considerar a pineal como a glândula da espiritualidade. Aliás, veja bem, pelas glândulas, nós temos 7 glândulas, e cada glândula está relacionada com um tipo de comportamento, né? A ciência acadêmica, através dos estudiosos, dos psicólogos, etc., psiquiatras, falam de 4 temperamentos. Mas, na verdade, existem 7 temperamentos, que correspondem às 7 possibilidades evolutivas do ser humano, como não temos as 7 raças-mãe. As 7 raças-mãe correspondem justamente às 7 possibilidades, 7 degraus evolutivos que o ser humano deve passar para atingir o desenvolvimento da sua consciência superior. Qual é a consciência? Consciência átmica, de Atman. Na verdade, Atman é a 7ª coisa. Atman, justamente, é o ponto lá do chakra coronal, né? O chakra coronal, tá? Relacionado a Atman, é isso. E, justamente, nós podemos relacionar com a glândula pineal, da espiritualidade. Só que a ciência não admite isso ainda, por enquanto. Mas nós podemos dizer, sim, que a pineal está ligada com o desenvolvimento da espiritualidade do ser humano. O Décio, professor, coloca o seguinte: professor, em que medida o sistema empírico de conhecimento nos impede de acessarmos saberes mais profundos, como a história de Atlântida? Veja bem, olha, eu vou dizer o seguinte: a medida desse impedimento é justamente... Um momentinho só, deixa eu anotar uma coisa aqui que eu estou precisando aqui. Um momentinho só, por favor. Veja bem, qual é o impedimento que existe? Justamente chama-se positivismo. O nosso sistema de entendimento científico é o positivismo fundado por Augusto Comte. Aí todo mundo que estuda filosofia vai estudar Augusto Comte, o introdutor desse conhecimento do positivismo. O positivismo não admite a existência de Deus. Então, a ciência não admite. Veja bem, isso aí consta até nas leis dos países, né? Nas leis do país. De qualquer país desenvolvido hoje, é proibido, é simplesmente proibido na escola um professor misturar Deus com ciência. É proibido. É proibido, por exemplo, um professor de biologia falar que Deus criou, Deus fez isso, fez aquilo. Não bate. É ilegal fazer isso. É ilegal. Veja bem, é ilegal fazer isso. É claro que uma escola tem aulas de religião,
mas são aulas específicas para determinados alunos que optam, né, famílias que optam por isso, né? Eu, por exemplo, quando estava no primário, eu tinha aulas de religião. E existiam várias aulas, cada grupo tinha lá um instrutor que vinha de uma determinada religião e ensinava, né? Mas não fazia parte, claro, do esquema da escola, né? Era um conhecimento religioso demonstrado paralelamente ao conhecimento da ciência, né? Então, realmente, o positivismo impede que nós tenhamos uma fusão do conhecimento profundo com a ciência iniciática, né? Então, ele diz assim, esse conhecimento empírico impede acessarmos saberes mais profundos com a história de Atlântida. Atlântida, por exemplo, não é aceita pela ciência. Não é aceita por quê? Porque tem um motivo, tem uma razão, não é por acaso. Porque a ciência não tem raízes, não tem indícios suficientes para dizer que Atlântida existiu. Não é verdade? Mas a ciência iniciática tem. A iniciática, através das demonstrações dos mestres, mostram, né, que os astecas, os maias, os incas eram descendentes de Atlântida. Por isso que existem indícios que eles tinham conhecimentos que até hoje nos espantam, né? O Egito, né? A construção das pirâmides, por exemplo, é um enigma. A ciência consegue explicar como as pirâmides foram construídas? Não consegue. Não consegue de maneira satisfatória, porque são pedras enormes, tudo. Agora, a ciência iniciática consegue dar uma visão diferente, mas a ciência não pode aceitar essa coisa, né? Então, inclusive, a ciência iniciática nos fala que através da levitação você pode carregar pedras gigantescas, né, de um lado para o outro, né? Isso era um conhecimento de Atlântida, né? Agora, é claro que na faculdade a gente somente conhece Atlântida através do escrito de Critias, de um dos livros, Critias, de outro livro, né, de Platão, que nos fala especificamente sobre Atlântida. Mas é um conhecimento muito específico dentro do curso de filosofia, muito específico. Mas isso é uma limitação, porque a ciência é limitada. Como é que a ciência faz? Tem que descobrir, o cientista elabora hipóteses, depois quando ele consegue provar as suas hipóteses, isso vira uma teoria. Só que essas hipóteses têm que ser provadas em mesa de laboratório. A ciência acadêmica tem que ser provada em mesa de laboratório, ou provada através de estudos observacionais, matemáticos, etc., mas de maneira concreta, de maneira objetiva, científica. Isso é errado? Não é errado nem certo, faz parte do desenvolvimento atual do conhecimento humano. Mas isso vai ter um fim. Isso já está havendo uma reunião entre esses dois princípios, a ciência iniciática e a ciência acadêmica. Tanto que, veja bem, nós falamos das 7 raças, né, que existiram, né? A ciência, o que a ciência mais fala? 7, 7, 7, 7, 7, não é isso? Vai na tabela periódica, tem 7 famílias de elementos. É isso? Nós temos 7 dias na semana, 7 notas musicais, 7 temperamentos, é sempre o número 7. Agora, uma experiência minha, pessoal, eu fiz o curso primário, ginasial, na época, né? Primário, ginasial, colegial, superior. Nunca um professor me explicou o porquê do número 7. Nunca. Agora, um cientista, Niels Bohr, quando ele imaginou o primeiro átomo, né? Ele imaginou a estrutura atômica, ele colocou 7 níveis energéticos ocupados por elétrons. Por que ele não colocou 10, 12, 8, 20? Não, ele colocou 7. Agora, ninguém perguntou para ele isso. Alguém perguntou para o Niels Bohr, por que 7? Não, é uma pergunta que não foi feita. E é a pergunta que é feita para qualquer cientista. Por que 7? Por que o 7 é permanentemente? É claro que esse é um conhecimento iniciado que a ciência não consegue penetrar, porque ela está enclausurada, ela está aprisionada nesse conhecimento justamente do que nós falamos
do positivismo. Mas isto vai ser, esse processo vai sofrer um processo de expansão e a ciência vai atingir um estado de íntima fusão com o conhecimento inicial das idades. Tem a pergunta do Marvin e do Kevin, mas eu vou... Aí, só dar uma olhada, eu vou passar os recados. Então, aqui no nosso canal Conexão 3005, toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa. E essa terça-feira, dia 25 de junho de 2024, no mesmo horário, às 20h40, a gente vai ter a roda de conversa iniciática, né? Santo Junino, Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, vai ser essa turma aqui do canal Conexão, o professor Walter, eu, o Carlos, a Dani, o Gilberto Catira e o Eduardo Nunes. Então, a gente vai abordar sobre as festas populares do mês de junho. Elas são tradicionais vindas da Europa para o Brasil, a referenciar com alegria os santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro. Qual a importância deles e por que junho? Qual a relação com os solstícios, né? Então, vai ser um bate-papo iniciático interessante. Então, teremos o professor Walter Teixeira de Andrade, o Carlos Antônio Nascimento, Daniela Troncoso, Gilberto Catira e Eduardo Nunes. Prestigie, tá? Então, é dia 25, né? Depois do dia 24, São João, né? Fogueira de São João, tradicional aqui no Brasil, e São Pedro, dia 29. Então, não perca, nossa próxima roda de conversa, dia 25 de junho, terça-feira, às 20h40. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, Centro de Terapias Holísticas, né? Que fica lá em São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, dê uma chegada na rua, no endereço que está aqui, Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, nós temos o WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o telefone é 997566874, o endereço aí no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília e em São Paulo, 2 endereços, lá na Vila Madalena, né, que é o departamento do Sumaré, e também no departamento de Santana. Bom, professor, os recados são esses. Eu vou passar as perguntas para o senhor. Tem essa pergunta do Morgan, né, que é uma pergunta comprida. Quando mergulho no estudo das raças, me vem à mente um turbilhão de dúvidas a partir da analogia com o que afirma a Bíblia, onde é dito que foi tudo criado por um único Criador há 6.000 anos. E continua. Como fica essa criação não tão perfeita de tentativas de raças mutantes ditas à sua imagem, e depois dessas 5 raças, o Criador ainda dita que o seu povo escolhido é o judeu? Veja bem, o Morgan, é muito importante dizer o seguinte: a Bíblia é realmente um documento de enorme importância na história da humanidade. Assim como a Bíblia, como os documentos existentes na Índia, no Egito, cada documento tem documentos do Tibete, etc. Agora, cada documentação dessa, né, tem uma característica específica, ela tem uma tônica específica para o momento em que foi divulgado, não é verdade? Isso aí não é determinado pelo homem, é determinado pela divindade. É isso? Então, a gente vê, quando Moisés fala dos 7 dias da criação, ele está falando justamente sobre as 7 fases de desenvolvimento da nosso, né? Então, ele diz assim, quando ele fala em Jeová, na verdade, ele está falando em 4 dias da criação. E nós estamos no 5º dia da criação. Veja bem, Jeová representa 4 dias de criação. São 4 letras do alfabeto hebraico, né? Yod, Re, Vav, Het. Ela relaciona-se aos 4 dias da criação. E nós estamos no 5º dia da criação, na 5ª raça-mãe. É o 5º dia da criação com relação à espécie humana. É claro que tudo isso, devemos dizer, que esses documentos todos são escritos sob a forma simbólica.
Mas não somente a Bíblia, o Evangelho também é assim, né? O próprio Jesus, o Cristo, ele não falava de maneira como ele podia ter falado. Ele falou de maneira simbólica, né? Ele contava, ele mostrava esses conhecimentos através das parábolas. O que são parábolas? São parábolas, são histórias contadas para criança. Nós somos crianças. Vamos dizer, nós somos crianças. Aliás, teve um grande autor, não é isso? Mário Rosso de Luna, que diz que a raça humana são impúberes psíquicos. Impúberes psíquicos ainda. Agora, somos crianças ainda. A nossa raça ariana está no início da sua peregrinação em rumo à quinta dimensão. Então, Jesus contava essa história através de parábolas. Né? É claro que, então, isso é muito importante, esse entendimento. Os seres, quando vêm para a Terra, que são enviados para a Terra para serem veículos de consciências superiores, ele vem com a missão de transmitir o máximo possível, mas dentro daquilo que é possível. Por exemplo, o professor Henrique de Souza nos ensinou muitas coisas, mas é claro que não ensinou tudo. Primeiro porque já o que ele ensinou é difícil de entender. HPB, Blavatsky, o que ela deixou ensinado, ela foi veículo dos seres superiores, está tudo escrito em livro, já é difícil de entender. É isso. Imagine se eles tentassem falar abertamente a verdade. Primeiro, nós não entenderíamos como temos dificuldades para entender todos esses relatos que são contados por esses documentos. Mas tudo é válido. Agora, à medida que o nosso processo evolucional vai acontecendo, vai acontecer o seguinte: nós vamos tendo capacidade cada vez maior de entender esses ensinamentos divinos. Então, cada vez mais a divindade, através de seus enviados, pode contar cada vez mais a respeito da existência do universo e de tudo. Né? Então, são tentativas. Tentativas, eu não digo tentativas, são processos de espalhamento do conhecimento, mas dentro da tônica específica da raça, de uma determinada época, uma determinada situação. Né? Então, claro que aí está, então, essa coisa profunda. A questão do povo judeu é um assunto bastante extenso, né? a ser falado. Né? Agora, devemos dizer o seguinte, vamos falar o seguinte: existem povos e mais povos. Isso, através do professor Henrique de Souza, eu tive assim, a felicidade de ter esse entendimento. Na verdade, nós classificamos um povo A, povo B, povo C, mas, na verdade, é uma coisa só. Os povos interagem através do tempo. Esse conhecimento tem uma interação. Aquilo que foi ensinado no Egito, na Índia, tem relação com o que era conhecido entre os maias, astecas, de maneira diferenciada, com a sua linguagem. Hoje nós vemos aqueles escritos dos astecas, dos maias, né? E as pessoas tentam decifrar, mas tem uma linguagem específica também, determinante da época. Né? Agora, a gente tem que fazer justamente essa visão global e nos desvencilharmos desta separação que existe entre os povos. Na verdade, veja bem, é tudo uma coisa só. Somos todos um. Somos todos um. Todos os povos fazem parte da mesma unidade, porque não somos seres distintos, nós fazemos parte da mesma unidade, né? E Deus está em todos. É isso que eu podia falar para o nosso irmão Morgan. Então, o professor Guilherme Guazelli Neto, ele resume tudo isso. Essa bomba ficou para o senhor Maitreya. Então, no momento atual, tudo está ligado a Maitreya, né, professor? Exatamente. O Maitreya é a síntese, né? De onde veio? Essa bomba ficou para o senhor Maitreya. Essa bomba... Eu diria o seguinte: o Maitreya, na verdade, é uma projeção do primeiro trono. Na verdade, essa consciência de Maitreya vai se projetando através das diversas níveis universais até chegar na Terra. Tanto que o nosso mestre fala o seguinte, que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Olha só, vamos entender isso? O professor não fala assim, o Brasil é a pátria de Maitreya. Não é isso. Ele diz,
O Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, ou seja, é a pátria onde a consciência... Avatara quer dizer descida da lei. Essa descida da lei, então, Maitreya desce como Avatara, vai descendo, vai diminuindo a sua... Diminuindo a sua consciência, não. Vai diminuindo a profundidade do que está sendo conhecido para que a gente possa entender cada vez mais todo esse conhecimento cósmico, né? Então, por isso que Maitreya é o nosso caminho, individualmente. Nós estamos na era de Maitreya, né? Mas o Brasil é o país do Avatara Maitreya. E nós temos que nos tornarmos veículos desse Avatara. Nós temos que ser avatarizados. Qual é a nossa função como seres humanos? Nós devemos nos tornar seres capazes de sermos avatarizados por esse Avatara. Sermos veículos desse conhecimento superior. Esse é o nosso caminho evolutivo. O que significa, então, que nós denominamos de maneira geral o projeto Iniciação. Muito bom, professor. Estouramos muito horário, mas eu só quero colocar essa colocação do Kevin Souza. Ele diz o seguinte: a frequência Schumann está alta. Desde 2018 teve uma alta, a frequência da Terra. Isso é muito bom. Estou muito feliz que está tudo dando certo. Exato. Nós estamos passando realmente... Eu não vou falar da frequência Schumann, que aí só os especialistas podem dar uma visão sobre isso. É um assunto muito profundo, né? Muito difícil, né? Mas uma coisa é certa, estamos passando por um processo de transformação vibratória. Não é isso? O nosso caminho é passar do mundo físico denso para o mundo vital. É isso? Esse é o futuro da humanidade. Viemos da Lua. A experiência na Lua era vital. Passamos para a Terra e passamos para a experiência densa. Agora estamos voltando para o mundo vital. E assim, depois passaremos para o astral, o mental e assim por diante, até atingirmos Atman, o Cristo interno. Então, isso é muito importante, essa observação do nosso irmão. Maravilhoso encontro hoje, professor. Estouramos bem o horário. Eu quero agradecer a todos pela participação, pelo prestígio. Muito conhecimento, né, professor, que o professor colocou aqui hoje. E desejar a todos um bom final de sábado, bom domingo e até terça-feira, nossa roda de conversa, hein? E até o próximo encontro. Até, um abraço a todos. Com você, Gilberto. Isso aí, boa noite a todos, bom final de sábado, bom final de semana, temos aí domingo pela frente. E aproveite a festa junina. Terça estaremos aqui também para falar aí dos santos juninos, né? O professor Walter vai falar aí sobre os santos. Então, estaremos aqui. Então, um bom fim de semana a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram juntos conosco. Foi uma felicidade muito grande, né? Uma honra muito grande. E até sábado que vem, se Deus quiser, e teremos aí e as outras eventos próximos do canal Conexão 3005. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.